Olá, eu sou o Zé da Filadélfia Produções, a paz do Senhor. Eu gostaria de, hoje, gente, eu recuperei de CDs. Na verdade foi da fita cassete de CDs, uma mensagem do pastor Marco Luciano. Agora eu não lembro se foi 2001 ou 2002. Enche o teu vaso de azeite e eu te enviar-te-ei. Assim diz o Senhor. Essa mensagem é muito boa, ministrada na MMGP, Missão Mundial Graça e Paz. Agora, alguns vídeos, algumas imagens que estão aparecendo aqui, isso foi feito em IA. Imagem, depois transformada em vídeo por mim mesmo, tá bom? Vai ficar repetindo, mas a mensagem é benção. Ah, e as fotos também do pastor Marco Luciano é daquela época também. Eu fiz também, transformei em IA em imagem e depois vídeo, tá bom? Vamos ficar. E que você compartilhe e curte e deixe seu comentário o que você achou, tá bom? Deus abençoe, estamos juntos. Aleluia, Deus está enchendo os vasos. Vem, enche o teu vaso de azeite, eu vou te enviar, diz o Senhor. Enche o vaso de azeite, enche. Cada glória a Deus que você dá é uma gota de azeite que vem no vaso da glória. A paz do Senhor, irmãos. Tem fogo aí? Só quem tem fogo levanta a mão, deixa eu ver. Ai, Jesus do céu, eu estou sentindo que essa igreja hoje vai cair no chão, irmãos. Jeová está aqui pessoalmente. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, versículo 1. Aleluia. Eu sei que Deus vai recompensar tudo isso. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, peça misericórdia. Eu espero, irmão. Deus tem profundidade de revelações para dar. Eu quero aqui convidar você hoje a abrir o seu coração. Mas abrir o coração e tirar ele da terra. Lembra que um dia eu falei aqui sobre a quarta dimensão de Deus? Vamos entrar nessa quarta dimensão de verdade. Porque Deus pode abrir os seus olhos espirituais, como abriu os meus. Se você abrir os olhos do meu povo na palavra, nenhum deles vai ficar aqui até o final do culto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém, amados? Olhe para a sua Bíblia, eu quero que você visualize uma frase que está aí, e é o tema da nossa mensagem. Encha o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Fecha a tua Bíblia, coloque no banco. Pegue na mão de alguém que está do seu lado aí. Aperte a mão dele até ele falar ai. Marcelo, que bom que você está aí. Olha para o seu irmão e diga: é hoje. Olha para o outro e diz: é hoje. É hoje que você vai fazer uma visita no céu. Feche seus olhos. Eterno Deus e Santo Pai, é no nome de Jesus que eu venho agora orar, meu Deus. Eu sinto a sua dimensão abrindo aqui sobre nós. Eu quero lhe pedir, como sempre peço. Primeiro, quero autoridade sobre os demônios, sobre aqueles demônios que vi alojados lá embaixo, porque aqui em cima eles não podem subir. Eu quero, no nome de Jesus, que esses demônios batam em retirada agora, sejam amordaçados, tenham os olhos vendados, sejam envolvidos em um manto de fogo agora,
e lançados todos eles dentro do abismo. Cai fora, Satanás! Meu mestre, eu ainda faço uma outra oração. Se ainda tenho algum crédito no céu contigo, Jesus, como sempre fazes, abre a porta do seu trono, do céu agora. Desloca da tua guarda pelo menos 8 serafins e manda eles aqui para nos ajudar. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna comigo, um à esquerda, outro à direita. Quero 2 serafins lá embaixo, guardando a entrada dos seus filhos. Quero 4 serafins em cima da igreja, e eles esparramem brasas de fogo tirada do teu altar agora. Aleluia. Meu Deus, meu corpo está tremendo aqui, irmãos. Amados, Santa Igreja do Senhor, público bem eclético que Deus tem nos dado toda segunda-feira aqui na Missão Mundial, irmãos de diversas denominações, salvos em Jesus Cristo, nata da capital paulista. Eu estava um dia desse olhando para a TV em uma programação, e algo me chamou a atenção. Uma vez por ano, lá nos Estados Unidos da América, existe a entrega do Oscar. E um dia eu estava assistindo aquela entrega do Oscar e vi com quanta pomposidade as pessoas vão para aquela festa. As pessoas colocam a sua melhor roupa, o seu melhor perfume. Algumas pessoas encomendam uma roupa especial para aquele dia, irmão Deville, somente para usar aquele dia. E ali as maiores celebridades do mundo artístico, cinematográfico participam, todos porque em busca de um troféu, por haverem conseguido uma audiência durante o ano em um filme. E enquanto eu olhava para aquilo, o Senhor disse: filho, maior festa do que a entrega do Oscar é quando o meu povo está reunido na minha presença. E eu disse: por que, Senhor? Porque de igual forma o crente vem para a igreja, ele coloca a melhor roupinha que ele tem, a melhor roupinha, aquela roupinha de ver Deus. Dá uma olhadinha do irmão que está do seu lado. Até aquele que veio do trabalho deu um jeitinho de pentear o cabelo. Aqui estão as maiores celebridades do mundo espiritual. E esse culto nós não vamos receber o troféu de Oscar, mas vamos receber o troféu da vitória plena. Somos o único povo que nasceu com a vitória garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mais ainda, somos um grande espetáculo para o mundo e para os anjos. Olhe para o seu irmão e diga: a sua vida é um espetáculo. A sua vida é um espetáculo. E todos os dias tu és assistido por anjos e por homens. E a sua vida é um show. Agora olhe para ele e diga: hoje é apenas mais um capítulo. E a sua história tem que ter um final feliz. Crê nisso, dá um sorriso de vitorioso e glorifique o nome do Senhor. Tremendo isso, tremendo. Bem, agora que eu já lhe conquistei, permita-me ter a graça de poder lhe espancar um pouquinho, em nome de Jesus, é claro. Amados em Cristo Jesus, a igreja do Senhor não é um mero ponto de encontro. Sabemos que aqui não é apenas uma reunião society, e muito menos uma reunião totalmente light. Isso aqui é um quartel-general. Nós entramos aqui para ouvirmos do mestre qual é a sua estratégia para vencermos os demônios.
E aqueles que conseguem pegar isso saem daqui expulsando todos os demônios possíveis da rua. É verdade que alguns não conseguem captar tudo isso e saem daqui todo borocochô. Sai pior do que entrou. Mas hoje, se você abrir os olhos, Deus vai lhe dar vitória também. Estamos aqui nessa noite em uma campanha, a campanha do vaso cheio. Acerca do vaso, e o Senhor lhe disse: pegue uma caneta e anote aí que eu vou lhe passar um fax. E o Senhor passou um fax do céu, a mensagem é quentinha. E o Senhor me disse: filho, só há uma maneira de eu levantar homens e mulheres na terra. É eles se disporem na minha presença, trazerem o seu vaso para que eu possa encher. E depois que estiverem cheios, aí eu posso enviá-los para qualquer lugar do mundo. Em outras palavras, vaso só presta se estiver cheio. Amém? Olha para o seu irmão e diga: só presta se estiver cheio. Se estiver vazio, não presta para nada. Então olha para o irmão e diz: se você ficar vazio do meu lado, pronto, então vamos tratar de encher o vaso logo. Queridos, lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri que havia um vaso especial, e todo especial, na liturgia judaica. Era um vaso que em muitas traduções da Bíblia é chamado de chifre, igualzinho esse que está aqui. Posso pegar, bispo? Assim como este chifre aqui. Era um vaso usado para algo especial. Ele somente era usado para a consagração de homens que Deus levantaria na terra como seus representantes, como seus embaixadores aqui. Apenas 3 categorias de pessoas no Velho Testamento recebiam a visitação de um homem de Deus que trazia um vaso cheio de azeite. Eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Repita comigo: reis, sacerdotes e profetas. Eram 3 unções específicas para esses 3 tipos de homens que Deus escolhia para que pudessem assim fazer com que o seu reino se expandisse, com que a sua lei permanecesse, com que os homens e mulheres que o conheceram jamais se desviassem dele. Cada um deles recebia uma unção específica. O rei recebia uma unção para presidir sobre uma nação. Ele era o sustentáculo de uma nação abaixo de Deus. O rei, em todas as vezes que o povo saía para a batalha, o seu local na batalha era a frente. E quando ele ia à frente, ele tinha que ir vestido de rei, com a coroa de rei, para que todos os seus súditos, quando olhassem para ele, diziam assim: se o rei está na frente, ninguém pode nos barrar, porque ali vai o ungido do Senhor. Assim era o rei. Só que nós também temos outra figura, a figura do sacerdote. O sacerdote era escolhido dentro do ventre da mãe, para uma função específica de interceder pelo povo e de ensinar o povo o caminho santo do Senhor. O sacerdote era alguém que Deus gerava na terra, que pudesse ser parecido com Deus, que pudesse ter o amor de Deus dentro do seu coração e que pudesse ser solícito quando olhasse para as necessidades espirituais do povo. O sacerdote era o homem que levava a Deus a necessidade do povo. Era ele quem colocava suas mãos sobre um animal que era entregue uma vez por ano para que pudesse assim morrer e o sangue extirpar, ou melhor, cobrir o pecado dos demais homens. O sacerdote era muito parecido com Deus, e ele, quando escolhido, recebia também sobre a sua cabeça a visitação do azeite de Deus, quando alguém trazia este vaso para tocá-lo. De igual forma havia um profeta. Este vaticinava as verdades de Deus. O profeta não era como hoje um pregador de boas novas. O profeta era aquele que denunciava o pecado. Havia sempre uma grande rivalidade e disputa, bispo, entre o sacerdote e o profeta, porque o sacerdote olhava para os homens e pegava as tribulações e as fraquezas dos homens e intercedia a Deus. Ele tentava amenizar a ira de Deus sobre o pecado do homem. O profeta era diferente. Enquanto o sacerdote tinha a unção de falar do homem para Deus, o profeta tinha a função de falar de Deus para o homem. Assim, quando Deus olhava para o sacerdote e dizia: sacerdote, levanta um altar. Daí a pouco vinha o profeta e dizia: sacerdote, esse altar está desmantelado, tem que consertar ele. É por isso que muitas pessoas não compreendem quando ouvem o pastor Marco pregar, ou quando ouvem algumas outras pessoas pregarem. Eu descobri com um amigo um dia desses que eu não sou um pregador do evangelho, porque o evangelho é boas novas. Eu descobri que eu sou profeta, irmão. E profeta, ele anda com cajado
cajado na mão. Se tirarem esse cajado da minha mão, eu perco o meu ministério. Por isso, em nome de Jesus, não fique franzindo a testa, não fique aí com o coração duro, receba a palavra. Ela vem dolorida, mas quem é profeta traz a palavra e junto com ela vem a unção para curar também. Receba isso em nome do Senhor Jesus, porque olha aqui uma coisa linda. Deus escolheu vocês todos aqui nessa noite para um tipo de ministério. Essas 3 unções que eu falei do Velho Testamento ainda vivem entre nós hoje em dia, com exceção raríssima do profeta, que a Bíblia não nos diz como é que ela veio e para onde é que foi, mas o rei e o sacerdote ainda está estampado no livro de Apocalipse, que Deus escolheu a sua igreja para que fôssemos reino e para que fôssemos sacerdotes de Deus. Poucos podem ser profeta, mas todos podem ser reis, todos podem ser sacerdotes do grande Deus eterno. Pastor, o senhor tem base bíblica para explicar isso? Tenho. Deixa-me lhe dizer, rei é aquele que recebe uma unção específica para presidir sobre uma multidão, para estar à frente de uma igreja. O bispo Paulo Moura, para Deus, recebeu a unção de rei, porque Deus deu a ele a presidência desta grande igreja, e é por isso que todas as pessoas têm que olhar para ele, prestar continência e glorificar o nome de Jesus pela vida dele. Assim como Deus fez com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso grande pastor da Assembleia de Deus no Brasil, ou como Deus fez com o pastor Thomas Trask, presidente da Assembly of God em Springfield, Missouri, ou como Deus fez com David Young Shu na Coreia. São homens específicos para uma unção específica, e isso não impede que nesta noite esta unção não caia sobre você. Pode ser que Deus tenha trazido pessoas aqui hoje, pequeninos de Deus que até ontem eram anônimos, pessoas insignificantes aos olhos dos homens, e pessoas tão insignificantes que nem mesmo o diabo olha para elas. Mas acontece que o Deus eterno não escreveu a sua história ontem, Ele escreveu a sua história no passado da eternidade dele. E lá nos livros de Deus, lá nos anais da história sagrada de Jeová, está escrito que você foi ungido para ser rei. O que significa isso? Significa que assim como Deus levantou o Bispo Macedo aqui no Brasil e levantou R.R. Soares, não importa se Deus possa fazer isso de hoje, eu creio que Ele pode. Pode ser que Deus essa noite resolva levantar alguém aqui para ser um grande príncipe dele na terra. Mas pastor Marcos, o senhor está falando que Deus levanta homens como rei? Levanta, e homens como rei não ofuscam o brilho de Deus, não, porque homem pode ser rei, mas o nosso Senhor é rei dos reis. O homem pode ser senhor, mas o meu Senhor é Senhor dos senhores. Quem conhece o Senhor dos senhores, dá um murro para cima e glorifica Ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olha assim para o seu irmão que está do seu lado espantado, olha para ele e diz, olha para o outro e diz, olha para cima e diz, Deus, será que o meu irmão recebeu unção para ser rei? Você vai descobrir até o término dessa mensagem. Se ele tirar o pé do chão e querer voar, irmão, segura. Deus está ungindo ele com azeite para receber, fazer dele um vaso para ser rei na terra. Aleluia. Pastor Marco, e como é que o homem pode ser sacerdote? Aqui eu entro de sola no diabo, aleluia. Sacerdote só presta se estiver vivo. Olha para o seu irmão e diz, sacerdote só presta se estiver vivo. Uma vez por ano lá em Israel, quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, se apresentava para levar o sangue até dentro do Santo dos Santos, para trazer de Deus o perdão para a multidão que estava do lado de fora, apenas uma vez por ano ele se vestia com uma roupa diferente. Ele usava uma roupa branca por baixo e por cima uma túnica, e esta túnica nos seus pés tinham romãs e campainhas. Cada vez que o sacerdote dava um passo, a campainha e as romãs batiam uma na outra. E um dia eu falei, Deus, para que essas romãs? Para que essas campainhas aí? Existe uma explicação teológica plausível para aqueles que são tradicionais, mas eu não estou numa igreja tradicional. Eu vou lhe dar a explicação pentecostal que Jeová me deu, amém? Olha o que é que o Senhor disse para mim. Naquele dia era um dia de apreensão. Todo Israel tinha que estar de frente do tabernáculo, porque era o dia em que Deus liberaria o perdão sobre todos os pecados. Era o dia em que Deus, se perdoasse o pecado, poderia liberar a cura sobre os doentes. Era o dia em que Deus poderia liberar a unção da prosperidade. E todos aqueles que pecaram o ano inteiro chegaram diante daquele lugar, e chegavam diante daquele lugar com os olhos abertos, com a barriguinha tremendo, e todos em silêncio. O sacerdote começava um ritual muito dele. Entrava pelo lugar, pelo átrio, lavava-se na pia, ali naquela pia de bronze, saía e ia até o lugar santo, imolava um animal. Eram 2 animais. Um deles ele impunha as mãos e soltava para o deserto. Era sinal de que Deus precisava de um culpado para ir embora. E o outro
outro era imolado. Imolado, ele era cortado, degolado o seu pescoço. O sacerdote pegava o sangue deste animal e chegava agora diante de uma grande tenda, chegava agora diante de uma grande cortina azul. Essa cortina pesava quase 1 tonelada e eram necessários 12 juntas de bois para arrastá-la. O sacerdote chegava naquele véu, atrás daquele véu ele sabia o que se encontrava o lugar santo, o santo dos santos. Quando Deus queria falar com alguém, era ali dentro que Deus falava. E sabe o que é que acontecia? Todo mundo aqui fora tinha um pensamento: o sacerdote vai entrar lá dentro. Duas coisas poderiam acontecer. Primeira, Deus poderia liberar o pecado, poderia liberar o perdão do pecado e o sacerdote sairia vivo, ou senão Deus poderia rejeitar o sacrifício, e se o sacerdote não estivesse purificado, poderia morrer lá dentro. E então havia uma apreensão. Eu imagino agora 3 milhões de pessoas no deserto, de mãos dadas, com um único coração, todo mundo olhando um para o outro, torcendo pela vitória do sacerdote, para que eles pudessem ter o perdão do pecado. E lá vai o sacerdote entrando pelo véu. Quando ele passava pelo véu, a cortina fechava e ninguém mais o via. Diz a história que ele entrava com as 2 mãos levantadas para cima e o sangue do animal estava nas mãos dele. Lá dentro daquele santo dos santos havia o propiciatório. O que era o propiciatório, pastor Marco? Era a tampa da arca do concerto, onde estavam os 2 querubins de asas, uma tocada na outra. O sacerdote pegava o sangue, aspergia sobre o propiciatório e por um momento ficava em silêncio com as mãos levantadas e os olhos fechados. Então acontecia algo sobrenatural. A nuvem da glória, a Shekinah divina vinha descendo do céu, vinha descendo com relâmpagos e trovões. O povo se agarrava um no outro, a nuvem estabelecia-se em cima daquele santuário e o sacerdote de cabeça baixa. E então a nuvem, quando os relâmpagos saíam, quando saíam os trovões, o brado da voz de Deus poderia ser ouvida. Durante alguns segundos a nuvem permanecia ali. Minutos depois a nuvem se levantava e se retirava. Aí todo mundo ficava curioso: será que Deus perdoou o nosso pecado? Será que Deus matou o sacerdote? E como não dava para ver lá do lado de dentro, o povo estendia o ouvido para ouvir. Aí eles ficavam ouvindo: se o sacerdote estiver vivo, cada vez que ele andar, as campainhas romãs vão bater uma na outra e vão fazer tlim, tlim, tlim. E eles ficavam esperando e orando em espírito: se fizer barulho é porque o sacerdote está vivo e é porque Deus perdoou. Agora imagine vocês, todo mundo apreensivo, os adúlteros, aqueles que roubaram, aqueles que estavam em pecado, aqueles que tocaram em coisas mortas, dependendo de um único homem que estava lá dentro. E de repente lá vem o barulho do sacerdote, as campainhas batendo uma na outra. Um crente escuta de cá e grita: parece que eu ouvi alguma coisa. O outro põe o ouvido: estou ouvindo, o sacerdote está vivo. Um ia contando para outro. Daí a pouco 3 milhões de pessoas gritavam: o sacerdote está vivo, fomos perdoados, ele conseguiu. Terminou, pastor? Não. O véu se abria e lá vinha ele com as mãos ensanguentadas, vinha para fora do santuário e estendia as mãos sobre o povo assim e dizia: paz e perdão sobre Israel. Deus mandava curas, Deus mandava poder. Pastor, o que é que isso tem a ver com nós que somos pentecostais? Sacerdote vivo não pode ficar em silêncio. Quando você olhar para um crente aí do seu lado e ver que ele está em silêncio, 2 coisas aconteceram: ou ele está muito aperreado, ou tem pecado escondido dentro da vida dele, ele não consegue sentir o que nós temos. Porque sacerdote vivo que entrou na presença do Senhor, as campainhas dele têm que fazer barulho. Pastor, que campainha é essa? É a língua estranha que Jesus deu para você. Sacerdote vivo tem que falar em outras línguas. Deixa eu ouvir se tem sacerdote vivo aqui. Deixa eu ouvir. Ai meu Jesus, ai meu Jesus, ai meu Jesus. Senhor, onde tiver um sacerdote vivo, derrama a sua glória sobre ele agora. Tem sacerdote vivo aí? Escute, ainda temos a terceira unção, que era a unção que vinha sobre o profeta. Essa é terrível. Olha para o seu irmão e diz: essa é terrível, irmão. Porque nem sempre é compreendida. Todos querem se aproximar do sacerdote, todos querem ter amizade do rei. Quem quer ser amigo de profeta, irmão? Por que separou? Toque estranho.
quer ser amigo de profeta? Quem quer receber as revelações de Deus para você olhar para o seu melhor amigo? Às vezes até aquele que lhe emprestou alguma coisa. E por isso mesmo a Bíblia diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. Porque se Deus lhe der uma unção de profeta e Deus me mostrar o seu erro, por mais que eu lhe ame, eu tenho que denunciar esse erro. Eu recebi alguns e-mails mal educados de pessoas que dizem vir aqui, dizem que são daqui, mas eu não acredito. Pastor, o senhor pega muito pesado com o pecado, o senhor está achando que a gente é anjo? O senhor bate muito forte, vai expulsar os crentes de lá. Eu disse, desde o dia que eu cheguei aqui, nunca diminuiu a plateia, só aumentou. Denunciar pecado não expulsa o povo, leva o povo à presença de Deus. Quem não gosta de ouvir isso é porque está devendo. E Deus essa noite vai derramar 3 unção aqui sobre nós. Daqui a pouco Deus vai levantar reis. Deus está levantando sacerdotes. Mas a minha oração nessa noite, bispo, é que Deus levante aqui um batalhão de profetas. Que a missão mundial seja conhecida em São Paulo como o rancho dos profetas. Profetas que não amem a sua vida, mas amem mais a vida do seu Senhor. Profetas que não tenham medo de profetizar. Se você vê alguma coisa errada na minha vida, venha me contar. Venha, me puxa a orelha, porque carro de obreiro tem que ter marcha ré. Eu aprendi que crente que só sabe andar para frente e no seu carro não tem marcha ré, não serve para ir para o céu. A humildade vai além da honra, vai à frente dela. Tem que ser profeta. Mais baixinho. Não é para parar, é só fazer mais baixinho. Olhe para mim. Enche o teu vaso de azeite. Quer continuar? Olha para o seu irmão e diz: se Deus te transformar num profeta, o que você faz? Fala para ele, pergunta para o pastor como é que é a vida de profeta. Ah, isso eu posso falar. Vida de profeta é assim. Você vive sozinho. Enquanto você não tem um nome, um apelido no Brasil, todo mundo acha que você é uma laranja. Um dia chegou em mim um grande homem desse país e disse: Marco, para de ser pregador de congresso, vai pastorear uma igreja. Eu disse: mas meu amigo, Jesus não me chamou para isso. Você falou: se vira pastor. Eu falei: por quê? Porque vocês que pregam por aí são apenas uma laranja na nossa mão. Enquanto você tem caldo, enquanto você está gordinho, a gente vai espremendo. A hora que acabar, a gente vê o bagaço e joga dentro da lata de lixo e levanta outro para vir. E é assim que os profetas dessa nação são tratados. Quer ser profeta ainda? Hoje vocês estão aqui me ouvindo, talvez porque Deus me abençoou e me deu um apelido no país. Quero ver se você vai continuar me ouvindo quando Deus começar a usar para denunciar pecado de pessoas grandes, porque a quem mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Jesus está voltando. Estamos vivendo a última hora da igreja na terra. O que eu vi acontecer lá nos Estados Unidos da América, o bispo viu, sua esposa viu, o irmão Deville e algumas pessoas que estavam lá, não é apenas um emocionalismo barato, é um prenúncio do advento do Messias. É o último avivamento que essa terra vai vir. Vai ver. Se prepare para ver coisas que você nunca viu na vida. Se prepare para participar deste avivamento. Só que se prepare para ver Deus levantar profetas em cada esquina da rua, para vaticinar a verdade. Olhe para mim, profeta tem vida curta. Nem sempre aquilo que o profeta prediz acontece no seu tempo. Um dia desse eu estava sofrendo. Quando o Júnior cantou Soldado Ferido, ele foi ali me abraçar. Ele conhece um pouquinho da minha vida. Estava orando a Deus debaixo de uma árvore no monte. Falei: Senhor, é muito doloroso, Pai. Sou muito jovem para isso, podia aproveitar minha vida. E o Senhor disse: filho, mas tem que ser assim. Senhor, mas dói demais. E o Senhor disse: eu vou lhe mostrar um homem na Bíblia que pregou 40 anos e nunca teve o reconhecimento em vida. O nome dele? Eu vou dizer algumas coisas sobre ele, você vai adivinhar o nome dele. Ele era chamado de profeta chorão. Qual é o nome dele?
Olha para o seu irmão e diga: é Jeremias. Jeremias, Pablo, pregou 40 anos, Júnior. Bispo, pregou a vida inteira. Ele chegava na rodinha e dizia: olha, Deus vai destruir Jerusalém. E o povo dizia: lá vem o louco fatalista. Ele vinha e dizia: sacerdotes, vamos melhorar. O sacerdote dizia: o que é isso? Ele está querendo abrir uma outra igreja. Ele ia: rei, tem que mudar. O rei falou: prepara um calabouço para ele, por favor. Ele só sabia chorar. Passou a vida inteira pregando e no tempo dele não aconteceu. Morreu Jeremias. Consegue ver uma pessoa que passou a vida inteira lutando por um ideal e no seu tempo não aconteceu nada? Consegue ver as gerações posteriores dizendo: ah, Jeremias, mentiroso, tudo que falou não aconteceu. Centenas de anos depois veio acontecer. Só que profeta recebe o seu galardão. Podem matar um profeta, repita comigo: podem matar um profeta, mas jamais poderão apagar a profecia que saiu da boca dele. Escute. 835 anos depois da vida dele, tem um homem andando em Jerusalém pregando, repreendendo os demônios, curando os enfermos e até ressuscitando mortos. A multidão acompanhava porque pão ele multiplicava. E alguém chegou diante dele e disse: mestre, a multidão fala que o Senhor é tremendo. E ele mandou a multidão embora. Um dia chamou os discípulos e disse: quem é que dizem os homens que eu sou? Aí um deles disse: olha, alguém diz por aí que o Senhor é Elias. Aí alguém disse: ah, mas disseram que o Senhor também foi um profeta. Aquele que ninguém acreditou nele. Disseram que o Senhor é Jeremias. Já imaginou o sorriso de Jesus ali? E o sorriso de Jeremias lá dentro do paraíso? Já pensou o Filho de Deus andando na terra e alguém olhar para ele e conseguir ver você nele? Alguém dizendo assim: olha, esse que está aí, ele é igualzinho aquele profeta de antigamente. Profeta é muito parecido com Deus. Você vai andando tanto com Deus que uma hora dessa você olha para trás, você não dá mais valor em nada na vida. Aquele que se entrega a Deus de verdade, ele não se preocupa com coisas materiais. Dinheiro é detalhe para ele. Quando você se entrega a um ministério profético, você quer ver apenas as pessoas se consertarem com Deus. Você anda na terra com os pés, mas o seu rosto está lá diante do trono de Jeová todos os dias. Quer receber uma unção profética hoje? Mas como eu sempre digo, o ministério de profeta é curto. De alguns chega a durar só 3 anos e meio. Olha para o seu irmão e diga: é 3 anos e meio. E depois disso é cabeça na bandeja. Fala para ele: quer isso? Pergunta para o irmão: o que é que eu ganho com isso? Nessa vida 100 vezes tanto. Na outra, vida eterna. Quer isso para você? Então Deus vai te dar uma unção profética. Deus vai levantar vasos proféticos aqui hoje. Agora me escutem. Eu leio a Bíblia e encontro algumas pessoas que receberam a unção. Deus encheu o vaso deles e eles venderam a sua comunhão. Só peça a Deus aquilo que você sabe que vai poder suportar. Não brinque com Deus. Não aproveite um mero momento de emocionalismo e não peça coisas que você nem sabe o que é. Porque quando vier o peso, aí você vai miar igual gato, irmão. Cuidado com o que você pede a Deus. Havia um homem em Israel muito bonito, cabelos grandes, e ele acima dos ombros das pessoas era o maior, Saul. O povo pediu ele. De tanto o povo pedir, eu acho que ele mesmo bateu no peito e disse: não, eu sou o homem, não tem mais homem. E Deus deu a ele a unção para ser rei. Diga ao seu irmão: Deus deu a ele a unção para ser rei. Só que o orgulho, diga comigo, o orgulho, a soberba, a fraqueza, a falta de comunhão com Deus, os pecados roubaram a unção dele. E sabe o que é um homem sem unção depois que recebeu? Ele é um vale de ossos secos. Existem pessoas aqui, como bem disse o bispo,
São soldados feridos. Só que existem 3 tipos de soldados feridos. Escreve aí, Júnior, faz outro hino agora. 3 tipos de soldado ferido. Existe aquele que cai, aquele que se joga e aquele que é empurrado. O bálsamo que o Júnior disse aqui é apenas para aquele que foi derrubado. Aquele que cai, se arrepender e se levantar, Deus enche de novo. Agora aquele que se joga, irmão, seja anátema. Quem são esses, pastor? São esses que estão aqui entre nós essa noite. Porque Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. Que vem aqui todo dia, toda semana. Muito bonito, tem roupa de crente, cara de crente, Bíblia de crente, carteirinha de crente. Até canta com a gente, levanta a mão e até imita os glória a Deus. Mas por dentro o coração é um poço de trama, de adultérios e mentiras e desonestidade. Deus essa noite quer um conserto na sua vida. É por isso que você é sempre alheio ao movimento de Deus. Você olha para cá, se assusta com aquele, se assusta com aquele, não gosta de barulho, vem aqui atraído, quando chega aqui nem sabe por que é que veio. Eu sei o que é, o Espírito tentando consertar a sua vida, trazendo para cá, para ver se você ouve e muda de vida, amado. Muda, muda. Muda. Pessoas aqui já tiveram a unção divina, mas são como Saul. Se venderam. Não souberam que tudo tem um tempo na vida. Escute isso que eu estou dizendo. Tudo tem um tempo na vida. Nada é eterno a não ser o nosso Senhor. Eu tenho que reconhecer que hoje a unção de Deus está sobre o meu ministério. Mas eu não posso garantir que eu vou ter todo esse poder, esse gás para pregar daqui a 10, 15 anos, porque tudo se dilui. Mas não que os pecados vão arrancar isso de mim. É natural. A Bíblia diz assim: esse foi o tempo de Davi e passou, e veio o tempo de Salomão, seu filho. E o problema é que muitas pessoas que veem passar deles um momento, não aceitam que Deus levante outros. Está ouvindo isso? Isso é profundo. O problema de Saul, esse. Quando ouviu alguém dizer: ó, Deus levantou um menino lá na terra. Quê? Menino. E o que é que ele fez? Ele já matou urso, já matou leão. E ele agora quer enfrentar Golias. Traz ele para cá. Ele olhou nos olhos de Davi. E qualquer pessoa que olha para aquele que recebeu a unção sabe que ele é ungido, irmão. Se as pessoas não dão bola para você, irmão, saiba que é dor de cotovelo e inveja. Eu conheço um camarada ungido quando olho para ele, Júnior. Quando eu vou orar com a pessoa, de tocar na mão dela, eu sei que Deus tem um plano na vida dela. Por quê? Porque a unção que está nela testifica com o que está em mim. É natural. Olha do seu lado aí. Se você for espiritual, você vai saber que o irmão que está do seu lado foi escolhido por Deus no ventre, e não tem Satanás do inferno que roube dele isso. Quando Saul olhou para ele, Saul se mordeu de inveja. Para não tirar a mão fora, falou: você vai enfrentar? Vai, então eu vou lhe dar minha roupa, vou lhe dar minha espada, vou lhe dar o meu capacete, coloca. Mas não dá certo não. Não, porque ele queria dar aquela roupa para ele, não era para proteger Davi. É para que depois que acontecesse, alguém dissesse: olha, a mão de Saul está sobre ele. Ele é um discípulo de Saul. E quando Deus quer levantar uma pessoa, irmãos, essa pessoa não precisa ser empurrada por alguém, não precisa ter costa quente por trás dele. Eu sou uma testemunha ocular disso. Quando Deus escolhe uma pessoa, sabe o que ele faz? Ele vai lá na Vila Tatu, onde eu morava, numa casinha de 2 cômodos, com 10 pessoas lá dentro, ninguém crente. E o Senhor diz: é daqui que eu vou levantar um profeta. Pronto, acabou. Pastor Marco, quer dizer? Quero dizer isso mesmo, que lá naquela favela onde você mora, desgraçada, Deus escolheu você. Mas isso não impede que você que mora nos altos arranha-céus de São Paulo também seja escolhido. Porque quando Deus escolhe, Deus não precisa que o homem toque sobre o homem. A unção vem de Deus. O homem apenas confirma. Ninguém é consagrado para ser. Só é consagrado quem já é. Já é, já é, já é. O problema do rei que perde a unção, escute aí. Ai meu Deus, vou caçar confusão.
problema do rei, que é o líder, quando perde a unção, é não admitir que Deus levante outros. Isso está cheio por aí. Por isso que tem muitos como eu que não podem pregar nem praça pública mais. Porque quando não tentam comprar a gente, excluem a gente das agendas, vão para as reuniões de ministério e dizem: esse menino está proibido de pregar aqui. Como já fizeram 1 milhão de vezes comigo. Sabe o que é? São reis que perderam a unção e não admitem que Deus levanta. São assassinos de profetas. Só que tem um problema: não pode tocar neles. Dá vontade de tocar, mas não pode, porque de ungido só Deus cuida. Não pode tocar com a mão, mas a oração da igreja muda o homem do lugar. Olhe para mim, você que está sofrendo igual sovaco de aleijado naquela igreja. Olhe para cá. O homem pegou você pelo pé, proibiu você de pregar, tirou as oportunidades tuas. Não discuta com ele, não vá fofocar para os outros. Vá falar com o rei dos reis. Se o rei te proibiu, fale com o rei dos reis. O rei dos reis pode mover ele. E você que era o último da fila, amanhã vai ser o primeiro. Lá vai mais uma. Essa veio hoje dentro do carro, Pablo. Lá vai outra. Olha para o seu irmão, lá vem outra. Rei que perde a unção fica possesso por demônios. Pastor Marco, olha o que o senhor vai falar. Vou falar porque a Bíblia diz. Tem homens de Deus por aí, entre aspas, pastores, líderes, que são endemoniados, possessos por espírito maligno. Esse espírito maligno vem sobre eles como inveja. Querem matar aqueles que Deus levanta. Pega a flecha, pega arco e taca nele. Mas aquele mesmo que ele luta contra ele para matar, tem que pegar uma arpinha feita pela mão dele, chegar aqui e dedilhar ela, para que os demônios saiam da vida dele. Porque quando Deus escolhe, está escolhido. Crê nisso? Existem reis cujo povo que está sobre a autoridade deles vive debaixo do jugo do diabo, porque proíbem a liberdade do espírito, maltratam e questionam tudo que é Deus, não aceitam a unção divina, não creem mais em profetas porque a sua liturgia está morta e a sua teologia está embasbacada. E contra esses reis só existem pequenos Davis, que não estão lá no palácio, mas estão no meio do pasto, olhando para o céu durante as noites sozinhos e cantando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. As lágrimas destes que estão aí do seu lado chorando agora não caem por terra. As lágrimas de quem é escolhido e foi maltratado e está sendo assassinado não caem por terra. Antes delas caírem por terra, um anjo do Senhor recolhe elas e leva diante do trono de Jeová. E o cálice da ira de Deus está se enchendo. Não se assuste quando Deus começar a matar homens nessa terra. Não se assusta, apenas dá glória. Levante as duas mãos para o céu. Não vai me chamar de menino. Eu vejo um querubim de Deus no meio da igreja, com as asas estendidas, pega de uma parede a outra, com a espada na mão, e ele está olhando para os crentes, bradando a espada. É noite de vitória. Profetas que foram assassinados vão ressuscitar hoje. Deus entra na peleja. Senhor, se isto é verdade, eu quero um sinal. Que este anjo, que a glória do Senhor desça sobre esta igreja e toque neles agora. Queima! Olha o que vai acontecer. Levante as mãos, toque no ombro de quem está do seu lado, do outro lado, grita no ouvido dele: ninguém pode te tocar,
Fale, ninguém pode te tocar. Escolhido do Senhor não morre. Agora diga para ele: receba autoridade para vencer. Receba. Meu Deus, se conseguir, tome assento. Recamarabacharacandarás, Recalamagasuri micandarabachuri micandaramanagai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está enchendo os vasos. Vem, enche o teu vaso de azeite, eu vou te enviar, diz o Senhor. Enche o vaso de azeite, enche. Cada glória a Deus que você dá é uma gota de azeite que vem no vaso da glória. Júnior, Pablo, põe a mão no peito do Júnior. Filho, ouça a minha voz. Te escolhi no ventre, tu sabes disso. Eu investi muito alto na tua vida. Satanás quis ir andar contigo. Os homens procuraram te matar, mas eu lhe dei uma segunda chance de glória. Para este templo novo, eu invisto a minha autoridade profética. Eu te levanto para expulsar demônios e para falar, porque eu vou usar a tua autoridade para Natachakaraturibihai. Receba a minha glória. Sai do chão, sai do chão, entra na glória. Meu Deus. Irmão, gruda no braço do seu irmão aí. Agarra. Eu nunca fiz isso aqui, é a primeira vez. Mas agarra com força. Você vai voltar para sua casa amarrando e expulsando demônios. A sua igreja nunca mais vai ser a mesma. Vai vir uma unção aqui que as pessoas não vão ficar de pé. Jesus, 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 manda a sua glória já. Amandarás.
Zil Matos vai cantar um hino. Júnior, prepara um hino de glória. Fecha os seus olhos, segura aí, segura aí. Depois eu continuo a pregar, se dá tempo. Fecha os seus olhos. Meu Deus, grilhões estão sendo quebrados. Aleluia, aleluia. Deus não tem monopólio de homens. Deus usa aqueles que se entregam. Playback aí, playback número 18. Ricamachuderra. Você vai ver o que é ser vaso. Ricamaturi andarachederra. Maracaçui cantarabalassuri. Fecha os olhos, toda a igreja de olhos fechados. Meu Deus. Mas não salte ainda, olhe para cá. Enche o teu vaso de azeite. E vem. Enviar-te-ei, diz o Senhor. Profeta que perde a unção se vende como se vendeu Balaão. Por outro lado, quando temos um rei cheio de unção e não se vende, temos um rei igual o rei Asa. Chegou no trono, Júnior, a mãe dele mandava em Israel, levantou postes ídolos para Baal e para outros deuses. Ele chegou e disse: minha mãe, eu te amo, mas a senhora vai ser deposta agora, porque maior do que a senhora é o Deus a quem eu sirvo. Sacerdote que tem compromisso com Deus faz igual Samuel. Fala tudo que Deus manda e não retém nada. Dedo de profeta para cima. Nariz do irmão do lado e diz: tem que falar tudo e não reter nada. Doa quem doer, custe o que custar. Se os homens te negarem, Jeová te abraça no céu. Escute, lá vai a última. Profeta que é verdadeiro não tem medo de multidão, não tem medo de concorrência. Pode ter 400 profetas batendo palma e dizendo: rei Acabe, sai para a guerra que o Senhor é contigo. Ele levanta no meio dos 400 e diz: se tu for, vai voltar morto, porque o que está na boca desses profetas é espírito de mentira. Deus a mandou falar, não mandou falar. Quer ser um profeta desse? Levante as duas mãos para o céu. Ai, Jesus amado. Olhe para o irmão do seu lado e diz: dá licença, porque eu agora vou ser profeta. Eu sei que muitos aqui queriam ser rei e sacerdote, mas o povo se empolgou, quer ser profeta. Pablo, querem ser profeta. Prepara o lombo, olha para o irmão e diz: prepara o lombo. Vai apanhar muito, vai ficar solitário, vai viver no deserto, quase vai passar fome. Só não passa fome porque vem do céu um urubu trazer comida na sua mesa. Levanta as duas mãos para o céu e diga: Deus, eu me rendo à sua presença. Eu quero essa unção. Eu vim aqui, quero que tu enches o meu vaso, porque eu quero ser enviado. Quero ser enviado à minha família para consertar o altar da minha casa. Quero ser enviado à minha igreja para consertar o altar da minha igreja. Quero ser enviado à minha cidade, à minha região, ao meu estado, ao meu país, ao meu continente e até os confins da terra. Tu me aceita, Jesus? Então coloca nessas duas mãos aqui a unção profética. Agora. Abre as mãos. Pessoas vão sentir calor nas mãos agora, literalmente. A mão de pessoas aqui vai começar a brotar óleo. Vira para alguém do seu lado. Tu vai fazer o teste. Quando eu contar até 3, tu vai colocar a mão sobre uma pessoa aí. E o Júnior vai cantar. Ai, Jesus. Vira para uma pessoa, cara a cara com ela. Ai, meu Deus. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, a unção profética que está sobre essa igreja esteja fortemente nas mãos deste homem e desta mulher.
Onde ele tocar, haja confirmação agora, 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 já! Meu Deus, o que está acontecendo aqui, irmãos? Zilmatos, aquele mesmo hino que você cantou primeiro, olhe para cá. A última oração dessa noite. Quem está com o vaso cheio já? Olha para o irmão do seu lado, bate aqui e diz: eu estou cheio. Olha para cima e diz: Senhor, eu estou cheio. Olha para um lugar e diz: Satanás, cai fora. Cai fora. Porque eu estou cheio. Está cheio mesmo? Olhe para mim, deixa eu ver. Mão esquerda para cima. É hora da igreja tremer. Lá embaixo tem os CDs do Júnior. Passe lá e compre e abençoe ele, porque ele é profeta. Zilmatos deve ter CD lá também. Eu tenho minhas mensagens lá. Levante a mão esquerda. Feche os olhos. Diga em nome de Jesus. Toda angústia, todo desprezo que eu já sofri, eu coloco na palma da minha mão esquerda. Glória a Deus. Porque Deus me deu autoridade. Fecha as mãos agora. Olhe para o irmão do seu lado e diz: vamos destruir essa miséria. Aleluia. Levante a mão fechada para cima. Está preparado já? Sonoplasta, quando eu falar amém, tu solta o CD dele. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Aleluia. 2, toda arma forjada contra ti não prosperará. 2,5 mil cai ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não pode ser atingido. 3, joga no chão, pisa em cima. Aleluia. Solta o playback. Meu Deus. Olá, irmão. Não deixe de curtir, comentar e se inscreva, né, gente? Se inscreva e compartilhar também. Se você foi alcançado e foi abençoado, abençoe outras vidas também compartilhando, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto.